Pessoal, olha só, vamos falar agora sobre propriedades do triângulo de Pascal. Então, vocês viram a construção do triângulo de Pascal. Agora nós vamos ver as propriedades no triângulo de Pascal. Nós temos propriedades nele. Então, só lembrando aqui, olha só, triângulo de Pascal, o binômio 0, 0 a 0. Então, aqui é a linha 0. Aqui é a linha 1, 1, 0 a 0, 1 a 1, 2, 0 a 0, 2 a 1, 2 a 2. Aqui é a linha do 2, aqui é a linha do 3, a linha do 4 e assim vai. Aqui está na forma de binômio esse triângulo de Pascal. Na medida que você calcula, nós temos o triângulo nesse formato. Então, esse aqui, ó, que é o 0 a 0, ele é o número 1. O 1, 0 a 0 também é o número 1. Só que o próximo, 1 a 1, também é 1. E aí, o próximo aqui, 2 a 0, vai ser o 1. E aí depois, 2 a 1 vai ser o 2. E assim vai. Então nós temos aqui o triângulo de Pascal, que é esse mesmo triângulo, só que aqui está na forma de binomial. E aqui está na forma numérica. Olha só, a primeira propriedade é a propriedade do complementar no triângulo de Pascal. Lembra da propriedade do complementar? Olha só, o binômio n tomado p a p é igual ao binômio n tomado n menos p. Repare aqui no seguinte, olha só, se aqui eu tenho p, lembrando que esse p é um número menor ou igual a n, eu subtraio, ó, n menos o p, eu coloco aqui. Como assim, professor? Então, se eu tenho 8, 6 a 6, olha só, 8, 6 a 6, aqui vai ser quem? 8 tiro 6 vai ser o 2, porque n menos p, 8 menos 6 vai dar o 2. Então, 8, 6 a 6 é igual a 8, 2 a 2. Mais um. Se for 10, 3 a 3, 10, 3 a 3, 10 subtrai 3, 10 menos 3, 7. Então, o 10 tomado 3 a 3 é igual ao 10 tomado 7 a 7. Mais um. 12 tomado 4 a 4. 12 menos 4 vai dar 8. Então, aqui, ó, 12 tomado 8 a 8. Tudo bem? Essa propriedade nós vimos, é a propriedade do complementar. Agora, qual é a correspondência dessa propriedade no triângulo de Pascal? Olha só, nós temos então aqui quando eu subtraio. Olha para cá, vem para cá. Ó, vamos pegar um exemplo aqui. Quando eu considero o 3, 1 a 1. O 3, 1 a 1, se eu subtraio 3 menos 1, 3 menos 1 vai dar o 2. Ah, então quer dizer que esse binômio aqui, o 3, 1 a 1, pela propriedade do complementar, que é essa daqui, é igual a esse aqui do lado. Pois, 3 menos 1 vai dar 2. 3, 2 dá 2. Mais um, olha só, quando eu tenho aqui o 4, 1 a 1, ó, 4 menos 1, 4 menos 1, 3. Ah, então é igual a esse aqui, ó. Esse binômio é igual a esse. Sim, pois são complementares. Pois bem, agora vamos pegar o de baixo. Olha só, nós temos aqui o 5, 2 a 2. 5 menos 2, 3, aqui do lado. Ó, esse binômio aqui é igual a esse. Aqui do lado, 5, 1 a 1. 5 menos 1, 4. 5, 4 a 4. Esse binômio é igual a esse. Agora, ó, isso nós sabemos pela propriedade do complementar. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, propriedade número 1. Esse complementar no triângulo diz: binomiais equidistante dos extremos são iguais. Destaque para a palavra equidistante. O que significa equidistante? Mesma distância. Então, binômios na mesma distância dos extremos são iguais. Essa propriedade, ela vem por conta da propriedade do complementar. Professor, então quer dizer, olha só, a distância para o extremo aqui, ó, uma casinha. Distância para o extremo aqui, uma casinha. Esse binômio é igual a esse. Pois, binomiais equidistantes dos extremos são iguais. Vamos pegar esses dois aqui de cima, ó. Tem uma casinha para cá, uma casinha para cá. Eles são iguais.
O de cima, olha só, uma casinha para cá, uma casinha para cá. Esses binômios aqui, eles são iguais. Vamos olhar aqui com os números. Olha só, eu tenho então aqui o número 7 aqui, o número 7 aqui, pois equidistante dos extremos. Mas eu tenho aqui, ó, 21, tem duas casinhas do extremo. Aqui, o 21, duas casinhas do extremo. Eles são iguais. Mais. Ó, 35 igual ao 35, equidistante dos extremos. Vamos para a linha de cima. Eu tenho aqui o número 6, uma casinha do extremo, aqui uma casinha 6. Eu tenho também o 15, 15 aqui, o 15 aqui. E o 20, como aqui vai ser ímpar, o 20 está sozinho, não tem parzinho. Então, essa é a propriedade. No triângulo de Pascal, isso acontece. Elementos, números equidistantes dos extremos são iguais. E aí, a gente pode pensar assim, ó, nesse binômio aqui, ó, 8, 2 a 2. 8, 2 a 2, ele é equidistante com quem? Ele é equidistante com o 8, ó, 8 menos 2, 6. Sim, vamos fazer mais um exemplo? Olha só, se eu tenho o 6, 6, 1 a 1. 6, 1 a 1, 6 menos 1, 5 é igual a 6, 5 a 5. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa primeira propriedade. Binômios equidistantes dos extremos são iguais. Pessoal, agora a nossa segunda propriedade do triângulo de Pascal. Olha só, essa propriedade consiste no seguinte: a soma dos binomiais da linha n é 2 elevado a n. O quê? Ó, da linha n é 2 elevado a n. Então, se você somar a linha 3, a soma desses binomiais vai ser 2 a terceira. Se você somar a linha 4, a soma desses binomiais vai ser 2 a quarta. Olha só, olhando aqui no nosso triângulo de Pascal, se a gente soma então, olha só, a linha 2, ó, lembrando, aqui a linha 0, começa no 0, hein? Linha 0, linha 1, linha 2. De novo, linha 0 começa no 0, linha 1, linha 2. Se você somar essa linha aqui, ó, 1 mais 2 mais 1, 4 é 2 a quarta. O quê? Se eu somar isso aqui, está na linha 2, vai dar 2 elevado a 2, vai dar 4? Sim. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Olha na de baixo. Se você somar aqui, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. Olha só, a linha 3 é 2 a terceira. Se você somar esses 4 elementos, vai dar 2 a terceira, que é 8. Vamos pegar aqui, próximo. Ó, na quarta linha, se você somar tudo isso, vai dar 2 a quarta. Lembrando que 2 a quarta é 16. Olha só, aqui nós temos 1 mais 4, 5. 4 mais 1, 5. 10. 5 mais 5, 10. Com 6, 16. 2 a quarta, 16. Isso acontece sempre. Olha só, se eu pegar aqui, ó, somar a linha 5, 1 mais 5 mais 10 vai dar 2 a quinta. 2 a quinta é o 32. Isso vale, então, para qualquer linha. Que fique claro, começa na linha 0. Aqui, linha 1. Linha 2. Então, a linha 2 vai ser a terceira linha, tá? A linha 3 vai ser a quarta linha, pois a conta começa no 0. Então, de modo geral, nós temos o seguinte. Olha só. Uma linha genérica. Uma linha qualquer. Uma linha qualquer, então, ó, linha N. N0 a 0. N1 a 1, N2 a 2, pontinhos, 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 N a N. Então, começa sempre no 0, no primeiro, porque é a coluna 0. E aí vai N a primeira, N é 2 a 2, até a última, que vai ser N a N. A soma de tudo isso vai dar 2 a N. Então, por exemplo, olha aqui, ó. 5, 0 a 0, 5, 1 a 1, 5, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5. Quanto que vai dar isso? Direto, sem pensar, 2 a quinta. E o 2 a quinta, ele é 32. Tudo bem? Então, essa é a nossa segunda propriedade. A soma de uma linha qualquer, do primeiro ao último, é 2 elevado a essa linha. É isso aí. Pessoal, agora a propriedade
3. O que diz a propriedade 3? Olha só, a soma dos elementos de uma coluna, ó, coluna, vamos somar coluna, é igual ao elemento que está avançado, uma linha e uma coluna. Olha só, a gente vai considerar então uma coluna começando da primeira. Olha só, essa propriedade diz então, a gente vai pegar uma coluna começando do primeiro elemento aqui. Então, ó, se eu vou considerar essa coluna, eu tenho que começar no primeiro elemento. Olha só, o que diz a propriedade? Se eu pego uma coluninha, começando da primeira, eu quero a soma desses elementos aqui. Se eu parei aqui, a soma desses elementos vai ser avança uma linha, avança uma coluna. Ou seja, vai ser o da diagonalzinha do lado, pois avança uma linha, avança uma coluna. Então, olha só, 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. Isso sempre acontece? Sim, sempre acontece. Olha só, se eu considerasse o 15, então ficaria, ó, 20 mais 15. 20 mais 15, 35. Olha o 35 aqui do lado, na diagonal do lado. Sim? Então, olha só. Mais um exemplo, então, dessa propriedade aqui no triângulo de Pascal. Ó, então, começando da primeira. 1 mais 5, 6. 6 mais 15, 21. Avança uma linha, avança uma coluna. Ó o 21 aqui. Tudo bem? Então, olha só. Lembrando, então, que ó, aqui eu tenho linha 0, linha 1, linha 2. Esse elemento aqui, ele é o elemento, ó, está na linha 2, ele vai ser o binomial do 2, 2 a 2. Esse daqui, ele está na linha, ó, aqui é a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Esse daqui, ele é o binomial 4, 4 a 4. Ou seja, eu sei que aqui vai ser a linha 2, e aqui embaixo representa a coluna. Então, quando eu olho para um binomial, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, aqui eu tenho a linha e aqui eu tenho a coluna. Então, olha só, aqui, linha 2, coluna 2. Linha 4, coluna 4. Então, quando eu somo aqui esses elementos na coluna, eu sei que os elementos que aparecem aqui embaixo, eles são todos iguais, pois eu estou considerando a mesma coluna. Então, olha só, aqui vai ser a coluna 2. Então, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Quando eu somo uma coluna, significa que os elementos, os números que estão aqui embaixo são iguais. Então, olha só. Aqui, essa coluninha aqui, eu sei que os números que estão aqui embaixo são iguais. Olha só, aqui é o 4, 4 a 4. Aqui vai ser o 5, 4 a 4. Aqui o 6, 4 a 4. Aqui o 7, 4 a 4. E aqui o 8, 4 a 4. Então, como que eu identifico a soma de uma coluna? Quando que eu sei isso? Quando os elementos que aparecem aqui no binomial, ó, N, aqui, N, aqui, N, e o último, N. Aqui eu estou somando, então, uma coluna, pois os elementos que aparecem embaixo são todos iguais. E está começando desde o primeiro, ó, N, N a N. É como se fosse o 4, 4 a 4, o 2, 2 a 2. Ou seja, nessa soma aqui, eu tenho duas ideias importantes. Eu tenho que eu estou somando coluna, pois embaixo tem o mesmo número, N, 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 e assim vai. E eu sei que o primeiro e começa no primeiro, N, N a N. Sim, então eu sei que nessa coluna, o início dela vai ser exatamente o primeiro elemento da coluna. Quando isso ocorre, então eu avanço. Olha só, aqui eu estou na coluna N. Eu avanço uma coluna, então N mais 1. E eu avanço uma linha. Ó, aqui é a linha N mais K. Então, como eu avanço um elemento, N mais K mais 1. Então, aqui está dizendo, avança uma linha, avança uma coluna. Tudo bem? Olha só o nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, 4, 4 a 4, binômio 5, 4 a 4, 6, 4 a 4, 7, 4 a 4. Eu estou somando uma coluna? Sim, estou somando uma coluna. Pois, ó, 4, 4, 4,
4. É a coluna 4. Agora, começa no primeiro elemento? Sim, ó, 4, 4 a 4. Então eu tenho 5, 4 a 4, 6, 4 a 4. Então aqui nós temos uma soma de uma coluna. Parou? Então na linha 7, avança uma linha. Então 7, avança uma linha. 8, avança uma coluna. 4, vai para o 5. Essa é a soma, então. Repare, então, que quando eu tenho uma soma de uma coluna, eu não preciso abrir os binômios e somar. Vixe, isso dá um trabalhão. Eu já coloco direto, ó. Avança. Eu identifiquei que é a soma de coluna. Avança, então, uma linha, avança uma coluna. Eu só calculo, então, um único binômio. Não preciso somar um monte. Tudo bem? Então, essa propriedade, ela é muito vantajosa porque ela simplifica a soma. Legal? É isso aí. Pessoal, agora a propriedade 4. Olha só, ela diz o seguinte: a soma da diagonal é igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última coluna. Olha só, temos que prestar atenção no seguinte: é a soma de uma diagonal. Só que essa diagonal aqui, ela começa no primeiro elemento. Ou seja, quando a gente olha aqui, nós temos várias diagonais. Só que eu não posso pegar uma diagonal qualquer. Essa diagonal que está escrita aqui é aquela diagonal que ela começa na primeira coluna. Lembrando que essa coluninha aqui é a coluna 0. No triângulo de Pascal, nós temos a linha 0 e a coluna 0. Portanto, aquela diagonal tem como primeiro elemento o elemento que aparece na coluna 0. E lembre que coluna é o binômio quando aparece embaixo. É aquele número que aparece embaixo. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, a indicação de um binômio, o número que aparece, então, por exemplo, 700. Olha só, aqui esse 7 indica, então, a linha 7. Lembrando, começa a linha 0, linha 1, linha 2, depois vai na linha 7. Só que a coluna é a coluna 0. Coluna 0, então, indica que é essa coluninha aqui. Então, para eu identificar que se trata de uma soma de diagonal com essa propriedade, eu tenho que olhar se começa se o número de baixo é 0. Então, aqui, esse elemento aqui, quem ele é? Olha só, linha 0, linha 1, linha 2. Então, nós temos aqui linha 2 e a coluna 0. Ele é o binomial, então, 2, 0 a 0. Pois bem, quando a gente soma isso daqui, olha só, eu parei no 10. Eu poderia parar em qualquer lugar. Lembrando, no primeiro, eu poderia parar aqui no 15. Eu poderia parar no 21. Mas eu parei no 10. Essa propriedade diz que a soma desses elementos aqui, 1 mais 3 mais 6 mais 10, 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 10, 20. É exatamente o elemento que está abaixo do último elemento que foi considerado. Ou seja, se eu somasse até aqui, o 15, olha só, até aqui deu 20. Aí eu somo com 15, 35. É exatamente o elemento que aparece embaixo. É o que está escrito aqui, ó. É igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última coluna. Então, olha só, essa coluna aqui, suponha, sei lá, que seja a coluna K. Esse elemento aqui está na coluna K, só que pulou uma linha. Então, toda vez que eu vou fazer essa soma, eu tenho que identificar o seguinte. Olha só, eu tenho aqui, ó, de maneira genérica, de maneira mais formal, ou seja, usando mais a abstração. Olha só, eu tenho aqui, ó, n0 a 0. Significa que começa na primeira coluna, porque, ó, n0 a 0. Quando eu somo diagonal, ó, pulo uma linha, pulo uma coluna. Pulo uma linha, pulo uma coluna. Pulo uma linha, pulo uma coluna. Pulou linha, pulou coluna. Pulou linha, pulou coluna. Pulou linha, pulou coluna. Então, pular linha, pular coluna, olha só. Pulou uma linha, n mais 1. Pulou coluna, do 0 para 1. Pulou uma linha, soma 1, n mais 2. Pulou coluna, 2. Então, como que eu identifico essa propriedade da diagonal? Começa no 0. E aí eu tenho que olhar. Pulou uma linha, pulou uma coluna. Pulou uma linha, pulou uma coluna. Opa, diagonal. É a soma da diagonal, que começou pelo primeiro. Terminou aqui, ó. Esse é o último elemento.
A propriedade diz que é exatamente o elemento que está abaixo, da linha abaixo do último que nós paramos. Então, olha só, da linha abaixo, pula uma linha, n mais k, pula uma linha, mais 1. Só que a coluna é a mesma. Então, se eu tenho aqui k, aqui vai ser o k também, porque só pulou uma linha, mas a coluna é a mesma. Tudo bem? Então, assim que eu identifico essa propriedade no triângulo de Pascal. Voltando para cá, olha só, vamos pegar aqui mais uma. Começando da primeira. Olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 4, vou pegar aqui o 20, ó, aqui, essa soma aqui. Então, vamos lá, 1 mais 4, 5. 5, aqui, 20 mais 10, 30. 30 mais 5, 35. Olha o 35 aqui embaixo, ó. Olha ele aqui, ó. 35. É exatamente o de baixo. Tudo bem? Pegou a diagonal, vai ser exatamente o de baixo do último elemento que nós consideramos. Pois bem, olha o exemplo aqui, ó. 5, 0, 0. Opa, parou. 5, 0, 0. Começou na linha na linha 0. Agora, olha só. Pula uma linha, pula uma coluna. Pula uma linha, pula uma coluna. Pula uma linha, pulou uma coluna. Opa, é a soma de diagonal. Aqui nós temos, então, ó, diagonal. E na soma da diagonal, pego o último elemento, esse aqui, pula uma linha, 8 vai para o 9. Só que a coluna é a mesma. Coluna 3, coluna 3. Então vai ser 9, 3 a 3. Ao invés de abrir os binômios, eu vou calcular um binômio só, que é o 9, 3 a 3. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa última propriedade do triângulo de Pascal. Esse triângulo é muito misterioso. Tem muita curiosidade nele. Tudo bem? São as nossas propriedades. É isso aí. Estude